O que é esse conceito de crescimento vegetativo? É também chamado de crescimento natural, tá? Ele é a diferença que a gente vai ter, eu vou até escrever crescimento vegetativo porque eu não escrevi. É a diferença que a gente vai ter entre duas taxas muito importantes para qualquer país, tá bom? Então, crescimento vegetativo. Gente, cuidado, tem gente que vê crescimento vegetativo e acha que tá falando de planta. Não é, é de geografia mesmo. Então, crescimento vegetativo vai ser a diferença que a gente vai ter entre o número de nascidos e o número de mortos no país, tá bom? Durante aquele ano. O que é esse número de nascidos e o número de mortos? Olha só. Outra cor de caneta. Nascidos, taxa de natalidade. Peraí. Deixa eu escrever aqui. Natalidade, que é uma taxa que a gente tem. Já vou explicar a taxa, não surta não. E a taxa de pessoas que morrem, que assim, pessoas morrem, né? Faz parte da vida. E a taxa de mortes, o nome é quase óbvio, mas eu vou escrever mortalidade, tá bom? Então, esse quinto conceito é um presente aqui, porque ele traz vários conceitos dentro dele, né? Então, olha só. Vamos supor que na cidade da Joana, assim, normalmente isso é aplicado mais em país, tá, gente? Mas eu vou usar o critério de cidade para ficar mais fácil de imaginar. Vamos supor que na cidade da Joana nasceram, no ano passado, 30 mil crianças, tá bom? Nasceram 30 mil crianças. E aí, claro, né, porque a pessoa não nasce velha, a pessoa nasce bebê mesmo. Mas enfim, nasceram 30 mil pessoas. E morreram 3 mil na cidade da Joana, que é uma cidade pequenininha, tá? Então não nasce tanta gente assim, desenfreadamente, quanto na minha cidade, por exemplo, né? Que é pequena, mas tem uma natalidade bem alta. Então, olha só. Considerando que nasceram mais pessoas do que morreram na cidade da Joana, ainda bem que ninguém gosta muito de morte, né? Então, considerando que nasceram mais pessoas do que morreram, esse crescimento vegetativo vai ser positivo. Tá? Por quê? Porque tem mais gente nascendo do que gente morrendo. Por isso que ele é positivo. Agora na cidade do Pedro, tadinho. Na cidade do Pedro morreram muitas pessoas. Teve um surto de doença, teve muito acidente, teve um tanto de coisa. Morreu muita gente na cidade do Pedro. E nasceu pouca gente. Até pode ter nascido um número médio, mas não supriu a quantidade de gente que morreu. Então o que acontece? Quando a gente tem uma taxa de mortalidade que é maior que a taxa de natalidade, a gente tem um crescimento vegetativo que é negativo, tá bom? Então, basicamente, ai, minha caneta caiu. O crescimento vegetativo é essa relação que a gente vai ter entre a galera que tá nascendo, os bebezinhos, e a galera que tá morrendo, que aí não importa muito a idade. A gente tem outras taxas que tem a ver com mortalidade, por exemplo, mortalidade infantil, mas não é um assunto para hoje, tá? Vamos considerar essas duas aqui, que são levadas em consideração para o crescimento vegetativo. Então, basicamente, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo.